exatamente. A gente começou a falar e acabei esquecendo. Bom, voltando aqui, né? Bom, só para repetir, então, seria criar um subprocesso com insert database, né? Como a gente fez na aula, e um read database, né? Onde eu ia configurar a entrada, né? No caso do read, eu posso configurar a entrada como um único aluno para eu poder ter as opções de matrícula, nome, né? Ou se eu quiser também usar, no caso do aluno, né? Mas seria books. Se eu tiver lá, no caso do books, eu tinha ISBN, nome do livro. Eu posso usar isso como o autor, por exemplo, eu poderia usar isso como pesquisa e criar vários tipos de pesquisa no subprocesso. E de acordo com o que eu recebesse, eu ia mapear aqui nos meus mapeamentos, nas minhas transições, eu ia criar a condição de transição, né? Clico aqui e era só ver Start, ver Exist matrícula, no caso, quando quiser fazer query por matrícula, aqui se existisse nome e quando não fosse nenhum desse, que aí eu faria um otherwise, né? Então, sucesso with no match condition, viria para o query all. E a saída, é claro, eu ia, no caso, ao invés de mapear, aqui eu estou como alunos, mas eu ia mapear como books, meu esquema de books, e o meu output, né, o meu input para a saída seria isso, de acordo com que eu fizesse a query. Ia fazer esse when, né, e como eu falei para vocês, né, o botão da direita, surround with choose, aí eu ia colocar isso aqui dentro do meu, opa, cliquei aqui sem querer. Então, a primeira coisa, eu criaria esses dois subprocessos, insert e read. Por que o subprocesso? Para eu reaproveitar na hora de eu fazer o meu SOAP e o meu REST, né? Bom, daí feito isso, eu poderia, no primeiro momento, criar um WSDL. Então, eu viria aqui, new, né? WSDL, opa. Calma aí, que não foi. Estou em resource, service script. New WSDL file, criaria um novo WSDL, né? Para o SOAP, para o serviço de SOAP, no caso, né? E aí viria isso aqui, né, para vocês. Então, vocês criariam o get e o add book, getbook, addbook, né? Ia mapear, clicar na setinha, mapearia, vou voltar aqui só para a gente ver. Então, eu ia ter os request e response, as mensagens de request e response, ia configurar, né? Para o add, um conjunto de books, podendo entrar um conjunto, e o response, aí, como que você queria, ou vou retornar, aqui a gente botou aluno, mas foi uma questão, mas podia retornar o book, ou retornar, por exemplo, só o confirmação se foi ok ou not ok, né? E no get, eu ia dar uma entrada de um aluno, né? Para eu poder, de um book, para mapear os dados, os parâmetros que eu podia fazer pesquisa. E no response, eu ia mapear os N books que eu tivesse. Uma vez criado esse WSDL, aí é aquilo, né? New Business Works Process, Generate Process, Create SOAP Binding, né? Que aí, eu fazendo dessa forma, SOAP Binding, ele vai criar um processo baseado no meu WSDL, tá? Não sei se vocês lembram que a gente fez assim, né? Então, ele já cria o esqueleto disso aqui, né, gente? Estão lembrados, né? Ou não? Sim. Sim, né? Sim. Beleza. Então, assim, criaria esse meu WSDL, meu SOAP binding, esse meu processo SOAP. E aí, o que eu faria? Bom, já teria o get e esse get aluno, o get book out e o add book out, já teria aqui. E nada mais é que eu teria que fazer adicionar o meu subprocesso, pegar e arrastar para cá, né? Um insert aqui para baixo.
Vou fazer isso. Não, e o read aqui para cima, certo? Teria que fazer isso. Para o read, é simplesmente vir no get, fazer né, a transição, criar a transição, e no get simplesmente boto o input editor, na verdade o input editor não precisa porque ele já vem, mas fazer o mapeamento do que vem aqui para cá, ok? Para o get é fácil. Para o add é que é um pouquinho mais complexo, e aí a lógica que vocês poderiam fazer ia depender muito do que vocês quisessem, né? É que aqui no caso a gente fez do read file, mas eu poderia ter um insert. Desculpa, vou voltar aqui no read rapidinho. No read eu tenho que fazer um mapeamento no input, né, do get. No caso, se eu tiver parâmetros de entrada para pesquisa, fazer esse mapeamento dos parâmetros de entrada para minha pesquisa, tá? No caso aqui eu fiz com in só, mas porque o nosso WSDL lá estava diferente, a gente mudou no meio do caminho, mas aqui eu poderia ter o books, né, para eu fazer o mapeamento pelas várias questões. Aqui no caso, a gente fez esse read file, porque a gente tinha um read file primeiro, mas eu podia fazer aqui direto do insert db. Eu ia fazer só um insert db, onde no meu input, eu ia vir aqui no add aluno, add aluno, mas seria add book, eu ia pegar esses camaradas que entraram aqui e mapear no meu insert, né? E caso eu tivesse botado um parâmetro de ok ou not ok aqui, se foi gravado ou não foi gravado, eu ia mapear para do meu insert, né? Do meu insert, né? O ok ou not ok, para cá, que essa é a saída do meu subprocesso. Então, aqui eu já teria concluído o meu WSDL, ok? Aí eu teria que fazer agora o meu SOAP. O SOAP a gente fez baseado no nosso insert, mas no nosso WSDL, na verdade, né? Mas eu poderia vir aqui, insert, BusinessWorks REST Resource, né? Eu vou criar um novo aqui, eu posso até criar. Então, eu faço um post e um get, tem que marcar essas duas opções, né? Só botar aqui. Books REST. Dar um next, ia mapear os meus requests, né? E o response para o meu post. E aí eu viria aqui, XSD element, ia escolher o meu elemento, né? No caso, a gente ia botar vários, né? A ideia que eu dei agora. E o meu response seria eu ter, por exemplo, só um, né? Ou a response, isso aqui aí a gente teria que configurar o esquema. E no meu get, eu ia botar o response, né? Ia ter que ser um conjunto de books, né? Aqui não tinha mais nada e daria um finish aqui, né? Vai estar meio errado, diferente, porque aqui eu botei book rest e botei esquema de alunos, mas tudo bem. E a mesma coisa que eu fiz lá, né? Iria mapear o meu read para o get e o insert para o post. A mesma coisa aqui, eu teria que fazer o meu input, né? Baseado no meu post. E a minha transição, criar as transições, né? Vamos criar as transições aqui. Então, no read, eu ia vir aqui. Tá. Antes disso, esqueci desse detalhe, eu ia ter que fazer o meu binding, né? Para criar, vim aqui no binding, para criar o meu, a minha conexão HTTP. No caso, eu vou deixar aqui o mesmo, tá? Não vou criar uma nova, mas seria para fazer a minha conexão HTTP aqui. No get, eu venho aqui em request, crio uma query string, e aí vocês iam criar com quantos parâmetros você quisessem para dar a possibilidade
de entrada, vou botar só ISBN aqui, por exemplo, né? O post eu não preciso mexer nada, ok? Voltaria aqui no meu book rest, vamos salvar essas coisas só para... Vai estar alguns errozinhos aqui, porque eu estou fazendo de qualquer jeito, né? Então, aqui no meu read, eu mapearia o meu ISBN, por exemplo, né? Vamos chamar de matrícula aqui, para cá, e daí a minha saída do read eu mapearia, né, para o meu get out. Podia dar um make copy. E aqui a mesma coisa, né? No meu post eu teria o meu item de entrada, podendo ter mais de um, né? E depois, se eu tivesse uma saída aqui de ok ou not ok, eu podia também mapear a minha saída. Então, assim, isso nada mais foi do que o que a gente fez ao longo aqui do curso, né, gente? Vocês estão lembrados disso. E bom, era até uma questão meio simples. Vocês viram aqui que aqui eu fiz rapidinho, mas eu acho que deu para vocês captarem a proposta, ok? Ou não? Sim. E aí eu vou abrir agora aí para vocês tirarem algum tipo de dúvida. Se quiserem mostrar, compartilhar aí o que vocês fizeram para tirar, para tentar entender, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Se alguém fez e quer mostrar o que fez para... eu não fiz, eu fiz um negócio que não funcionou. E eu queria tirar dúvida agora. Porque assim, eu não tenho mais muito o que falar aqui hoje. Era mais para vocês verem como faz, entenderem isso. E agora, bom, agora é ver aí o que a gente consegue fazer daqui para frente com isso. E aí? Rodrigo, o que eu estava a dizer, eu só fiz até pronto até a parte do REST client, porque depois eu, como não, tinha acompanhado e estava dependente dos PDFs e YouTube só para me orientar nas próximas fases, acabei por não fazer, e então fiquei só até o REST client, foi onde eu consegui fazer. E até que gostava de ter, pronto, seguido, pronto, até ao ponto que estavas agora a explicar. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou me comprometer, eu vou ver o que vocês me mandaram, tá? Eu tô meio minha semana aí tá meio pegada, mas eu vou ver o que eu consigo fazer isso durante essa semana. Primeiro, terminar de atualizar os documentos, os PDFs lá que eu gerei para vocês, com as últimas aulas. Tá? Eu vou fazer isso primeiro. E aí também vou ver se eu consigo avaliar ainda essa semana, no máximo para outra, o que vocês fizeram para quem me mandou. Quem não conseguiu me mandar, me mande mesmo assim, tá? Com o que conseguir fazer a partir de agora, mesmo eu tendo explicado aqui, que eu expliquei mais ou menos. E eu vou procurar fazer esse exercício também, deixar ele pronto, rodando, e vou mandar para vocês também verem o resultado final, como é que seria, tá? Ou pelo menos a minha ideia, né? Claro, cada um de vocês pode ter feito um pouco diferente. É o que eu falei, se quiserem dar uma incrementada, ver até mesmo para testar o que vocês aprenderam, o que vocês gostariam de aprender ou de pesquisar. Então, assim, eu vou fazer o simples, tá? Só para vocês verem como é que ficaria. E, bom, eu me comprometo a fazer isso. Aí, para a semana que vem, eu tento disponibilizar essas coisas para vocês, ok? E aí vocês veem, assim que teria que ficar. Mas, por hora, quando a gente tem mais uma hora aí, fiquem à vontade para a gente tentar fazer aqui com vocês. Mas eu queria, ao invés de eu fazer, tentar ver o de vocês para corrigir os erros de vocês. Eu preferia fazer isso. Se vocês estiverem à vontade para fazer isso também, né? Se tiverem, se sentirem, sei lá, tiverem
Que às vezes pode falar, não, eu não quero compartilhar aqui, sei lá, tudo mais, sem problema nenhum. Mas é só para a gente aproveitar esse tempo que a gente tem. Ok? E aí? Ok, Rodrigo, já agora. Eu tentei depois fazer push para o tipo Cloud, Sim, sim. mas também não consegui. Depois não perdi, a maior parte do tempo foi a tentar perceber se como é que, por exemplo, sacar o DLSS, ou no fundo conectar-me, não é, com o. Não conseguia pôr o serviço de SOAP a funcionar. Sim. Como tu tinhas falado, não é? Também pensou. Então, isso é uma questão que eu tenho que tentar resolver, e assim que eu conseguir resolver isso, eu vou responder para vocês também, que é, até mesmo, eu estou curioso agora quando a gente saber como é que eu faço essa questão da configuração dos conectores lá no Tíbico Cloud. Então, eu tenho que criar aquele conector de HTTP, né, para fazer tanto o SOAP quanto o REST funcionar. E aí eu tenho que estudar lá um pouquinho mais sobre, rever, eu tenho algumas aulas aqui gravadas também de um outro curso que eu fiz, não que eu participei, né, na verdade, não fui eu que dei, que eu vi para eu ver como é que faz essa parte da configuração do HTTP no cloud, do conector, né? E aí, assim que eu conseguir isso, eu passo isso para vocês também terem essa ideia, beleza? É uma outra Ok, coisa que eu vou botar aqui no meu to-do aqui. certo. E sim, mas além dessa questão do Tíbico Cloud, mais alguém? Outra coisa, assim, que vocês quiserem também depois tentarem, lá nos arquivos que eu coloquei para vocês, tem as instalações do administrator e tudo mais, tá? Se vocês quiserem depois tentar configurar o administrator com um banco de dados, seria interessante, quem tiver disposto a ir mais para frente com isso, né? Então vale a pena vocês pegarem aqueles arquivos, tentar instalar e botar um banco de dados para depois tentar fazer um deploy. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso desse jeito, mas deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar essa minha tela aqui. Aqui, Business Work 6.61, WebHelp. Deixa eu voltar um passo. Deixa eu voltar. Aqui, eu entro no WebHelp direto, vocês nem prestam atenção, né? Nem reparam, mas aqui eu tenho todos os manuais dos produtos da Tíbico. Então, eu tenho Error Code Installation, tem tudo em PDF, todos esses produtos em PDF, tá? Todos esses manuais em PDF. Os documentos relacionados a ver com a release, né? Então, isso aqui tem o Release Notes, as atualizações que foi feito da última versão. E aqui eu tenho o WebHelp. O WebHelp nada mais é que todos esses PDFs, tá, gente? É a mesma coisa. Só que no formato WebHelp, então eu já venho aqui direto e não preciso ficar baixando. Aqui, se eu ver aqui, Getting Started, eu vou ter um tutorialzinho a partir de... Aqui, ó, File Poller Tutorial. Inclusive, eu me inspirei nesse aqui para fazer aquela primeira etapa, né? A primeira partezinha que a gente fez. Create a New Project, aqui vem o teu tutorial dizendo passo a passo como fazer as coisas, tá? Daí em diante, tem o REST também. E aí ele fala aqui para instalar o PostgreSQL, mas você pode fazer... Vocês podem até baixar esse PostgreSQL também, para no futuro vocês tentarem usar isso com o Administrator, se quiserem testar. Aí tem o Reference Tutorial, REST Reference Tutorial. Então aqui é um tutorial só de referências, então falando das várias coisas. E tem um sobre Administration Tutorial. Vocês podem também fazer aqui, ó, tem um tutorial de como executar a parte de administração, tá, do Administrator.
Para quem quiser ir mais além, dentro do Application Development, aqui no final tem os samples. Acho que aqui, Create an Application. Não é aqui não. Deixa eu achar aqui. Aqui vai falando como fazer, mas ele não é um esquema de passo a passo. Aqui tem um aqui que é um esquema de passo a passo. Developing, creation, application. Eu acho que é esse aqui mesmo. Bom, aqui ele tem vários, são vários, tá? HTTP Security, SOAP Security. Esse aqui é manual mesmo. Ele te ensina a montar esses vários recursos, né? Mas é recurso a recurso. Então, por exemplo, eu quero criar um serviço SOAP. Então, eu teria que vir aqui, Application Development Overview, Application Design Considerations, Develop Basic Process. Aí ele ensina, tá aqui, Develop Basic Process. Aí ele vai falando aqui, Create an Application, Shared, Deploy Target. Ele vai explicando como fazer cada passo desses aqui, tá? Aí, depois você quer concatenar. Então, aí quero fazer a parte de segurança em cima de SOAP. Aí eu tenho que vir aqui nesse pedacinho e ler como. Quero fazer... aí, Develop RESTful Service. Aí tem aqui uma explicação como criar um REST. E por aí vai, né? Ele tem, vai falando várias coisas. Achei. Aqui tem... Não é nem não é nem aqui no Application Development, é no Samples. Aqui tem os Samples. Esses Samples, ele vai ter para você Guide User Experience, Business Tools. Tem essa experiência guiada, que ele vai te explicando como fazer algumas coisas, tá? Isso é uma coisa. Aqui tem vários Samples que você pode utilizar. Ele vai tendo uma explicação de vários samples, que ele já vem aqui e você pode usar. Ele já te dá uma partezinha feita e ele vai te ensinando a fazer o resto. Tá? E aqui mesmo no Administrator também, nesse Getting Started, tem aqui como você fazer a instalação. Aqui é a parte de instalação. Aqui, Using BW Agent, ele vai te explicar como você fazer a configuração. Aí, Administration Taxes and Reference. Ele fala aqui, Managing a Domains, Managing a App Space, a App Node e Managing a Application. Então, ele ensina a criar um domínio, um App Space e um App Node para depois você criar um Application. Ele te ensina a fazer isso aqui. Tem passo a passo, Creating, Deleting, Backing. Aí, no primeiro momento, vocês leem essa parte de Creating de cada um para saber como criar, porque você tem que fazer nessa sequência, né? E aí, para vocês terem sim, são mais informações que vocês podem pegar para incrementar o conhecimento de vocês. Eu vou falar, sinceramente, nunca deixo de olhar esses manuais, tá? Eu estou sempre olhando esses manuais, estou sempre estudando eles para alguma coisa que eu queira fazer ou tentar fazer que eu não esteja conseguindo fazer muito bem. Ok? Alguma informação mais que vocês queiram? Filipa, Elaine, Leonardo, que chegou aí depois. Luiz. Não esqueçam já vai colocando o nomezinho de vocês aqui para eu poder depois pegar os nomes aqui para fazer coisa de presença. Bom, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa a mais sobre o seu projeto, o que você fez, o que não conseguiu fazer? Alguma dúvida que ficou para trás aí de alguma outra aula? Agora com essa ajuda aí... desculpa, pode falar. Não consigo escrever meu nome. De novo. Você é o renegado, Léo.
Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não, às vezes pode ser a música. Gente, não vou nem falar tanto de tempo e tudo mais, que até se eu tivesse tempo, o problema é que eu estava com uma agarrada aí, eu peguei essas semanas aí que acabou me agarrando a questão do trabalho, então me atrapalhou bastante. Mas tempo até tive para poder montar melhor o material aí, eu poderia, em termos de, ao longo das semanas, dava para eu ter feito, como eu fiz isso lá no início, aqui nas últimas 2 semanas, aqui agarrou, as coisas estavam meio corrida lá, e aí acabou me atrapalhando em relação a isso. Mas a questão é que assim, a gente não teve como configurar bem o ambiente. Seria interessante se a gente tivesse uma máquina virtual do cloud que eu pudesse disponibilizar para vocês e ter montado isso antes, para vocês acessarem lá na AWS, qualquer coisa assim. Eu acho que é válido vocês passarem isso para a Albay, tá? Que se a gente tiver, poderia ter esse tipo de serviço, né, para fazer determinados tipos de treinamentos. Eu acho que treinamentos técnicos precisam disso. A gente tem que ter a ferramenta para utilizar e poder instalar e tudo mais. Então, bom, isso aí é uma outra história. Mas isso é uma coisa. Seria interessante a gente ter esse ambiente de cloud aí para a gente poder utilizar. Em relação ao material, eu estou me comprometendo que eu vou terminar de fazer esse material para a semana que vem. Então, se no final de semana eu não mandar, pelo menos para a próxima semana eu vou estar mandando isso. Inclusive com o exercício final, inclusive eu vou passar para vocês uma avaliação, o que eu achei do que vocês fizeram. Vou falar, ficou legal, não ficou legal, precisa melhorar aqui, isso aqui ficou faltando, tentar esclarecer o que estava de errado, tentar explicar para vocês o que vocês fizeram errado. Também se eu conseguir entender o erro, né, e tudo mais, dentro do que vocês queriam fazer. E gente, se vocês precisarem tirar dúvida, alguma informação a mais, podem me chamar, ou aqui no Teams. No Teams não garanto muito que eu vou responder, mas no e-mail da Albay pelo menos eu consigo responder, nem que demore 1 ou 2 dias aí para a gente ter essa resposta. Porque eu também não fico ligado o tempo todo com o e-mail da Albay, que eu uso mais do cliente. E aí é isso, vocês precisando, vão tirando dúvida, quem tiver interesse em trabalhar na área, quiser alguma indicação, a gente indica, até mesmo dentro da Albay, e é isso aí. Eu quero que vocês falem agora aí o que vocês acharam, o que vocês conseguiram aprender, se as explicações foram boas, o que vocês acham. Eu quero também ter esse feedback de vocês aí. Rodrigo, o que você comentou é muito verdade, esse ponto da infraestrutura. Se não tivesse que ficar perdendo tempo instalando e reinstalando, acho que talvez acelerasse, né, a produtividade. Isso é uma coisa que realmente a Albay poderia estar facilitando para a gente, se bem que está em esquema de pandemia e tudo, mas é uma coisa para ver para frente, né? Sim. E agora, com relação à aula, você é bem rápido, a gente não pode perder um minuto. Se você levanta na cadeira 1 minuto e já era. Deixa eu me justificar aqui agora. Esse treinamento, eu falei para o pessoal, ele é feito, eu fiz ele, a mesma coisa que eu passei para vocês, eu faço ele em 5 dias, mas com 3 a 4 horas de aula. Pois é. E eles pediram para eu fazer aí em 1h30, em 8 dias. Eu confesso até que eu poderia ter, de repente, pedido pelo menos mais 2 dias, pelo menos 10 dias de aula. Talvez eles até liberassem, mas me pediram que fosse mais rápido. Então eu tive que encurtar. E para conseguir mostrar o básico, eu tive que dar uma acelerada. Entendeu? Então eu precisaria de algumas horas a mais para ter feito isso aqui. E eu acho que esse modelo, eu até entendo lá, a Mônica passou, porque modelo de aula online tem que ser curta, porque senão para prender a atenção do pessoal, talvez uma aula em sala talvez pudesse para ser mais longa.
Mas então, assim, eu precisei ser rápido também, porque em 1h30, às vezes, o que eu queria falar, eu ia ter que parar no meio do caminho e relembrar na outra aula para poder retomar. Então, isso também é um pouquinho complicado, tá, gente? Então, vocês me desculpem de ter sido acelerado. Não, nada pessoal, é só com relação a conseguir acompanhar mesmo. Só para não ficar perdido. Que nem perdi uma aula, já fiquei flutuando. Bom, ainda bem que tem os vídeos para rever, né? Não, sim. Então, se você não parar e ver os vídeos, você realmente na próxima aula você não consegue continuar o fluxo. Então, isso é uma coisa que eu acho que de repente o tempo precisa ser realmente aí reavaliado para não te pressionar, né? E também não deixar a gente também sob pressão. Elaine está falando, né? Sim. Então, Elaine, você falou assim, vida de típico é molezinha, mas você vê, para você conseguir chegar, é legal arrastar, soltar, não ter muita, é quase codeless, né? Como o pessoal gosta de falar. É legal isso, é bem legal. Mas você tem que entender bastante coisa por trás, bastante coisa do conceito, Aí, para a você, estrutura, sim. para você chegar nesse ponto. Porque senão você vai arrastar e soltar sem saber o que você está fazendo. Com É, tem certeza. muita, tem muita ferramenta que eu vejo por aí que é arrastar e soltar, e realmente o cara, sem saber como é que está estruturado por trás e tudo mais, e sai fazendo e consegue fazer alguma coisa. O típico, apesar de ser um arrastar e soltar, mas você tem que entender como está ali por trás, qual é o objetivo de cada coisa ali, cada atividadezinha, cada activity daquela que você está usando. Entendeu? Então, Sim. assim, acaba que o treinamento básico, ele não consegue ser curto. Sim. Tem essa questão. Eu acho que vocês conseguiram perceber, isso é uma coisa que acho que vocês conseguiram perceber, né? Que tem esse tipo de entendimento, né? De você saber o que está fazendo ali por trás para o arrastar e soltar. Se você arrastar e soltar de qualquer jeito, não vai dar em nada. É diferente de muita Continuar ferramenta. parado ali, sim. Tem essas ferramentas que gera site, aí você sai arrastando, você vai gerar um site. Pode estar feio, mas você vai gerar um site, mesmo sem saber o que você está fazendo. Aqui não, você vai se arrastar e soltar e não vai fazer porcaria nenhuma. Vai dar erro, vai dar problema e tudo mais. Legal. Mas você tinha mais alguma coisa para falar, Elaine? Basicamente foi isso. Eu ainda tenho, assim, como eu não sou dessa área, eu tenho muita dúvida com relação da sequência das coisas. Então, eu vou ver os vídeos com calma, até porque também é injusto com você ficar te repetindo tudo. Mas, assim, eu não sei, por exemplo, eu subi o banco lá, naquele SQL, me esqueci o nome lá. Postgres. Naquele, isso. Subi o banco lá. Aí, o que eu faço primeiro? Primeiro eu subo o banco e depois eu vou para minha aplicação, ainda fico meio desorientada na sequência do que vem primeiro, entendeu? Tipo, eu já deixo minha aplicação ali parada e depois que eu subir o banco, aí eu faço a conexão. Eu fico meio ainda desorientada. Isso são Assim, ferramentazinhas avulsas para mim, que é muita coisa, para saber o que faz cada um. Tem que separar direitinho, entendi. entendeu? Então, nessa questão é o seguinte: é, o banco no ar te facilita, te ajuda bastante, porque, primeiro, vocês não estão vendo, não, né? Não. Esqueci, eu tirei o partido. Deixa eu ver onde eu meti o meu Ele faz umas JBPC. validaçõezinhas, né? Ele facilita um pouco. Você pode criar. Cadê resources? PostgreSQL. Você pode criar o seu a conexão, mesmo o banco estando fora do ar, mesmo você não tendo conexão com o banco, tá? Você pode criar. O interessante de você ter a conexão pronta é, por exemplo, test connection, for connected. Então você consegue saber, tipo, eu estou colocando a minha string aqui, legal, meu usuário e senha estão certo. Você já faz uma primeira validação. Na hora de você fazer o insert, é o que eu falei para vocês. O fato de ser cloud me atrapalha um pouco com isso, tá? Mas se eu tenho um ambiente, por exemplo, geralmente se trabalha dentro de uma empresa, na hora de eu chegar no meu statement aqui e fizer um SQL, aqui é o que eu falei para vocês, eu veria todo o meu esquema. O meu Sim. esquema do banco estaria aqui, com as minhas tabelas, com as minhas colunas, e eu poderia
criar o meu select aqui só de selecionar isso aqui, se o banco estiver conectado. Então, a questão é essa. O banco conectado me facilita nesse tipo de coisa. Além disso, ainda posso dar um execute aqui para saber se a minha query está funcionando. A operation failed porque ele tem uma interrogação aqui, tá? Mas o que geralmente a gente faz é o seguinte. Eu tiro a interrogação, eu boto o que eu quero, né? Então, o que eu quero aqui é matrícula alguma 1. Vou fazer a minha query. E ele deu um operation failed, porque eu devo ter colocado a query errada. Porque isso aqui é um number. Sim. Ainda tem isso. Bom. Só ponto e vírgula, se calhar que falta. Não. Também não. Bom, sei lá. Bom, mas de qualquer forma, o meu banco no ar. Vou achar. Ok. O meu banco no ar, ele funcionaria. Esse tipo de coisa eu poderia testar se está funcionando. Tá? É uma das questões. Tá? Isso é uma das questões que a gente tem. E aí eu boto aqui um número qualquer e depois eu meto a minha vírgula para substituir ou interrogação, porque esse aqui ele manda desse jeito, tá? E como ele não entende interrogação lá no banco de dados, ele dá um erro. Mas se eu substituo por um número, ele consegue entender e fazer o teste para mim, tá? Ou botar uma string aqui, se fosse o caso. Vamos botar aqui aqui deve funcionar. Não sei se vai funcionar. Operation failed. Muito provavelmente ele deve estar com alguma. Pode ser lá da minha base de dados, tá? Pode ser lá quando eu não abrir lá, eu não sei como é que tá lá. De repente está com algum problema lá e por isso que não está funcionando. Mas de qualquer forma, a questão é exatamente essa. Ele me ajuda a validar, por exemplo, se minha query está ok. Então o banco no ar, primeiro, valeria por causa disso. Consigo trabalhar sem? Consigo trabalhar sem. Eu vou validar na hora de eu fazer um teste. Tá ok? Qual erro que deu? O teu banco tá no ar? O teu banco tá em pé? Não, eu não sei. Ele deveria tá no ar, tá, porque aqui no PostgreSQL ele testou, né? O teste deu conexão successful connection. Mas eu não sei, eu não tenho mexido lá nesses dias, pode ser que eu tenha feito alguma coisa que ele não está conseguindo fazer a leitura lá. Então não sei nem o que é. Pois é. Deve ter algum problema lá no banco. Não cabe, não vou olhar isso agora, porque também não importa. Mas a questão é exatamente essa, entendeu? Eu posso ter alguma questão lá no meu banco e aí funcionaria esse lance eu poderia muito bem fazer esses testes, essas validações, tá? Ok. Eu conseguiria fazer esse tipo de validação com essa query. Tá explicada essa questão do banco, então? Tá, beleza. Para mim já vai virar uma receitinha de bolo, tipo, carrego minhas tabelinhas lá, deixo meu banquinho de dados redondinho, tenho minha base e vou começar a fazer toda a aplicação do zero de novo. Sim, aí já ajuda até você fazer essa avaliação. Só para vocês entenderem, essa é a primeira vez que eu experimento usar o Tíbico com um banco de dados cloud, tá? Eu nunca tinha tentado fazer isso aí, não. E eu não sei se é por conta do banco que é free, que dá esses problemas, ou se é por conta de alguma, sei lá, pode ser alguma coisa de conexão lá e tudo mais que eu preciso configurar para ele fazer funcionar. Então, eu não sei o que é. Tá, eu queria até tentei usar a AWS ou o Google Cloud, mas aí para a AWS e Google Cloud, não sei se vocês conhecem, para vocês subirem um banco de dados, eu tenho que configurar uma opção de regra de network,
de VPN, blá, 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 de conexão, usuário e senha, para poder entrar na rede. E aí eu falei, chega, vai ser muito complexo para a gente fazer tudo isso para poder fazer o treinamento. Ótimo, era isso mesmo. Obrigado. Mais dúvidas? Luiz? Dúvida sempre vai ter, a gente tem que praticar, né? A verdade é Acho que essa. não. Porra, é igual matemática, então. Vocês estão com só. Não divulguem, só não divulguem para ninguém que fui eu que disponibilizei a instalação do Tíbico para vocês, né? Não ficam divulgando muito isso, porque, na verdade, essas instalações têm que ter licença. Eu consegui Eu já isso, postei né? no Slack lá, pá, nos expatriados lá, e agora? Eu consegui isso, não importa como, mas eu consegui. Então, assim, só não fica muito divulgando ou distribuindo muito também isso, não, porque Agora que não dá você viu, problema nem para mim, nem para o bem. Então, assim, mas de qualquer forma, vocês podem manter isso para vocês, para ficarem usando aí, testando e tudo mais. Não vai expirar essa licença, dá para usar, então fiquem aí guardado para vocês como presente, como brinde, o bônus do treino da formação. valeu. Só um detalhezinho, aí que é interessante falar para vocês. Depois, se vocês quiserem também testar, eu não sei se vocês lembram, na hora que vocês criam um projeto, AppSpace, né, que é para fazer deploy no servidor, Você tem que, Cloud. Oi, pode você falar. tem que mostrar. Você não tá compartilhando. Não tô, né? Cadê? Partilhar. Cadê meu Business Works? Calma aí que não está aparecendo. Estão a ver? Sim. Então, vale aí como experiência aí para vocês trabalharem também. Na hora de vocês criarem um projeto, aqui vocês têm AppSpace, né, que é para o servidor, o Típico Cloud, que eu mostrei para vocês, fazer um container. E aí, recomendo lá vocês darem uma olhada na documentação também, porque aí vocês podem também criar ele no modelo container, criar um Dockerzinho, e aí esse Docker você roda em qualquer lugar, tá? E aí também já vale para aprender. Só tem que ler lá a documentação, porque tem uns passozinhos, passo a passo antes, para você criar o template do seu Docker. Aquele. Como é que chama? É o. Caramba, esqueci o nome, gente. Alguém que lembra que sabe de Docker aí? Lembra o nome, não? Container? Não, é que você tem que é o container template que você usa. É O imagem, layout. é o image from? O image from, isso. Aquele que você usa como image. Você pega a imagem. Não, mas tem um outro nome. Bom, whatever. Mas é a imagem que você usa como referência para você criar o seu Docker. Ele tem uma asinha dessa que você tem que montar. Acho que você consegue baixar um modelo já. Aí já vem um modelo aí em algum lugar tem fornece isso. Esse template. E aí você para criar o modelo container, você tem que ter esse template na sua máquina, essa imagem na sua máquina. E aí ele vai pegar, e aí você vai ter que dizer onde que é o caminho dele, aí você vai pegar essa imagem e ele vai embutir o projeto que você criou, tá? Então já vale aí como treinamento depois também essa parte do container. O que mais? Vamos lá. Vou falando que eu também vou lembrando de algumas coisas, algumas coisas interessantes aí que possa vir a lembrar aqui de informação. Mais nada, gente?
Tô decepcionado, sim. Eu tenho que ficar quieta, depois vão dizer que mulher fala demais. Então, Aproveita aqui, aproveita a chance, gente. Eu estou falando que eu vou responder e-mail de vocês, aí vai que eu não respondo, né? O professor depois, o instrutor depois falou lá que ia fazer, ia acontecer e depois não fez nada, nem respondeu mais a gente. Brincadeira, tá, gente? Mas fala aí, Lani, o que você ia falar? não tem mais nada para falar, gente. Bom, então vamos encerrar, então. Tá tudo? Tá tudo. Acho que sim. É tudo. Acho que sim. Beleza, então, pessoal, é isso aí. Obrigado pela participação de vocês, tá? Agradeço muito aí o pessoal que participou para. Bom, é uma oportunidade que eu tive aqui com o Albei, também um aprendizado para mim, não só para vocês, até mesmo porque o BW6 tinha mais de um ano que eu não mexia com ele, então foi um refresh para mim. E eu também pude aprender aqui a fazer essa questão de estar passando informação para outras pessoas, preparando uma formação. Já fiz isso antes, mas a gente sempre aprende um pouco mais. Então, obrigado aí para vocês aí. Obrigada a você, Rodrigo. Valeu, Obrigada. Obrigado. E aí, Tchau, boa noite. até a próxima oportunidade. E se a gente pudesse se encontrar aí novamente, a gente. Bom, eu vi rapidinho, cara, o rosto de vocês aí em algumas vezes que eu pedi para vocês abrirem as câmeras. Então, talvez eu não vou lembrar tanto do rosto de vocês. Talvez mais do Bento, que ficou mais tempo aí. Agora, se o Bento tirar essa barba também, eu não reconheço. Em casa não vale, né? Amanhã tá na UBEI e tô arrumadinha. Hoje eu tô largada em casa. Então, assim, se vocês me encontrarem, vocês falam, venham, me lembrem. Eu participei da formação com vocês. Me lembrem quem vocês são para eu conhecer vocês pessoalmente. E a gente se encontra na UB. Tá bom. Quem sabe em breve a gente possa voltar aí a ter os nossos encontros aí da UB. Sim. Boa. Um abraço, gente. Tchau, Rodrigo. Obrigado. Cuidem. Até mais.